Olá, meus irmãos, tudo bom? Estamos juntos de novo. Que bom estar com vocês de novo. Irmãos, hoje a gente vai estudar a Bíblia e vamos falar de um assunto muito forte, muito importante para a nossa salvação e muito interessante. Nós vamos falar a respeito de dois deuses que existem hoje nas igrejas sendo adorados, né? E é importante esse assunto. Tem a ver com nossa salvação, que envolve idolatria. Dois deuses que você e eu estamos adorando. Que Deus nós estamos adorando? Vamos falar de dois Cristos. Dois Cristos sendo pregados hoje nas igrejas. Vamos falar de dois Espíritos e dois Evangelhos. Olha só, que interessante. E eu queria começar com um texto aqui nas Escrituras, que está lá em 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 3. Leia comigo. João 4, 1 a 3. Lá diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha só. Em outra passagem também fala que muitos anticristos já têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas. E aí a Bíblia aqui aconselha que nem você dê crédito a qualquer espírito. Mas antes, provai os espíritos para ver se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E onde é que estão esses falsos profetas? Pode ter certeza, irmão. Eles estão nas igrejas. Eles estão nos templos. Pregando mentiras. E aí a importância de eu e você provar esses falsos profetas, provar os pastores, provar os padres também, para ver se eles falam de acordo com a palavra de Deus, né? A gente não deve dar crédito de imediato, não deve aceitar, mas a gente deve provar os espíritos para ver se procede de Deus. E como é que eu e você faz essa prova? Por meio da palavra. Se falar de acordo com a palavra, é isso. Se fugir disso aqui, tá errado. Entendeu? Então, a bússola, a direção certa, né, o que nos ajuda a identificar um falso profeta ou um anticristo é a palavra de Deus. Esse aqui é o detector, porque aqui está a verdade. Amém, amado? Amém? Então, é muito importante isso, tá? É muito importante isso. Por que eu quero falar de dois deuses? Porque eu não sei se você sabe, eu já falei aqui sobre isso. Existem dois deuses sendo adorados. Existe o Deus chamado Trindade, o Deus Trino, né, que é uma divindade triuna, que um chama de Trindade bíblica, que de bíblica não tem nada, né? E existe o Deus único, tá? Que é o Deus verdadeiro. Esse é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta, tá? E a gente vai encontrar esse único Deus verdadeiro em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Abre a tua Bíblia aí. 1 Coríntios 8, 6. Se eu perguntar para você quantos deuses existem, com certeza você vai dizer que é um só Deus. Todas as igrejas vão dizer que é só um Deus. Certo? Até aí tudo bem. Mas a questão é, esse Deus é uma pessoa ou é três pessoas? É bom saber isso aí. Porque tem um Deus que é constituído de três pessoas. Pai, Filho e Espírito. Uma unidade de três pessoas coeternas que faz um único Deus. As igrejas defendem esse Deus, o Deus Trino. E existe o Deus verdadeiro, que é uma pessoa apenas, que é o Pai, e ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Que outro grupo de irmãos também defende esse Deus, e é o Deus da Bíblia, é o Deus verdadeiro. E esse Deus é apresentado aqui no capítulo 8, verso 6. Veja o que diz lá. Todavia,
para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então você percebe que aqui para nós há um só Deus. Para nós quem? Para nós os crentes, os cristãos, aqueles que aceitam a palavra de Deus, aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Para nós há um só Deus, o Pai. Perceba que aqui não está dizendo Pai, Filho e Espírito. Está dizendo o Pai apenas, uma pessoa, o Pai, de quem são todas as coisas. Em outras palavras, de quem é tudo. Esse Deus aqui apresentado é aquele mesmo lá de Gênesis, capítulo 1, lembra? E criou Deus os céus e a terra. Por isso que aqui diz, de quem são todas as coisas. Esse é o único Deus verdadeiro, que também é apresentado aqui em João, capítulo 17. Abre a tua Bíblia aí. João 17. João 17, capítulo 17, verso 3. Veja o que lá diz. Jesus estava em oração, orando ao Pai, e Jesus disse, Pai, o Senhor me enviou para que eu lhe desse aos discípulos, a todos nós, a vida eterna. E ele diz, e a vida eterna é esta. Veja no verso 3, 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Percebe? A vida eterna é esta, conhecer o único Deus verdadeiro, que é o Pai, e a Jesus Cristo. Apenas esses dois, conhecer o Pai e o Filho. Por isso que aqui em João mesmo 14, né, Jesus, ele falando com os discípulos, ele disse aqui no verso 1, ó, em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Que Deus é esse? Uma trindade? Não, o Pai. Crede também em mim, em Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Né? Se assim não for, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É o que está escrito. Entendeu? Então, Jesus pede para eu crer em Deus, que é o seu Pai, o único Deus verdadeiro, e nele. Crede também em mim, ele diz. Então é muito importante isso aqui. Esse Deus apresentado biblicamente. O único Deus verdadeiro é o Pai. E para encerrar, tem mais textos, mas a gente vai ler só mais um aqui, que é João 20, 17, que mostra esse Deus verdadeiro. João 20, o verso 17. Jesus tinha ressuscitado e ele estava indo para o Pai. Mas antes dele, ele encontrou-se com Maria Madalena, né, com Maria, não sei se é Madalena, mas era uma das Marias, né, que são muitas Marias na Bíblia aqui. E Maria se aproximou para tocar nele. E no verso 17, aqui, no verso 17 diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Era Maria Madalena mesmo aqui, ó. É isso mesmo. Então saiu Maria Madalena. Então, você percebe aqui uma afirmação clara de Jesus dizendo que o meu Deus e o teu Deus é o Pai dele. E ele disse, olha, eu vou para o meu Deus, o Deus de Jesus, e vosso Deus. Então, se Jesus está dizendo que o meu Deus é o Pai dele e o teu Deus é o Pai dele, por que os pastores dizem que o teu Deus é uma trindade? Por que os pastores, os padres também dizem que o teu Deus é 3 pessoas? Tem alguma coisa errada aí, não está de acordo com o que está escrito. E aí, quem é o falso profeta? Quem são os falsos profetas? Quem são os anticristos? Entendeu? Você tem que provar pelas escrituras. Se não falar de acordo com isso aqui, está fora do que está escrito.
Agora, o que que eles usam para mostrar que existe uma trindade, para mostrar que Deus é três? Eles usam versos que não afirmam com clareza quem é esse Deus trino, que eles tanto defendem. Você quer ver um exemplo? Mateus 28, olha os versos que eles usam. Mateus 28, 19. Veja o texto que eles usam para dizer que Deus é uma trindade, que é três pessoas. Esse Deus, né, que eles estão defendendo. (28, 19). Jesus falando: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, olha só, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas. Segundo eles. Eles dizem que é três pessoas aqui, certo? Aí eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz que aqui é uma trindade. Esses três, cada uma delas é Deus. E aí formam um único Deus. Olha só que confusão. Que confusão. Isso é Babilônia. Entendeu? Porque de acordo com a Bíblia, com o que a gente viu, o único que é Deus, o Deus verdadeiro, que é uma pessoa apenas, é o Pai. E o Filho aqui, quem é? A gente já sabe que é Cristo. Então Jesus Cristo é filho desse Pai. Entendeu? Então você percebe que não tem nada a ver com um Deus trino. Primeiro que a palavra, o verso aqui não tem nem a palavra Deus. Segundo que o contexto é de batismo aqui. Não está mostrando quem é Deus aqui. E outros trechos que eles mostram também é lá no batismo de Jesus, né? Onde o Pai, o Deus, o soberano, o Deus verdadeiro, falou: este é meu filho amado em quem me comprazo, no batismo de Jesus. Só que Jesus, quem é Jesus? É o filho desse Deus. Então a gente não vê trindade na Bíblia. A gente viu lá os 3 versos da Bíblia, claro, que mostra que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Mas esse Deus trino sendo defendido por esses líderes. A questão é: o Deus verdadeiro é o Pai do Senhor Jesus Cristo ou é uma trindade? Pese você na balança. Então nós temos esses 2 deuses sendo adorados. Quem você está adorando, meu irmão? Agora vamos falar sobre o Filho. Falar sobre o Cristo da Bíblia, o Cristo bíblico. A gente sabe que tem um Cristo bíblico, o Cristo da Bíblia, o Messias, que Deus enviou, esse Deus soberano, ele enviou para salvar a humanidade, certo? E existe um Cristo falso. Que Cristo falso é esse? É um Cristo que ele não é filho de ninguém. Ele é coeterno com o Pai. Porque, sabe, Deus, ele sempre existiu, ele é um ser coeterno. Ele não teve um nascimento, não teve uma origem. Já o Filho, ele nasceu do Pai, por isso que ele é filho, entendeu? Já a Bíblia apresenta esse Filho como Messias, Cristo, no qual todos nós seremos salvos. Porque não existe um outro nome pelo qual importamos que sejamos salvos, diz a Bíblia. E esse Cristo veio salvar. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse Filho é Jesus Cristo. E aí nós temos esse Cristo que é filho do Deus literal, ele nasceu do Pai. Então esse Filho de Deus é o Cristo bíblico, é o Cristo verdadeiro, mas tem um Cristo falso sendo pregado pelas igrejas, que é o Cristo coeterno com o Pai. É um Cristo que não nasceu do Pai, ele sempre existiu igual ao Pai. E aí foge das Escrituras. Porque a Bíblia apresenta um Cristo que nasceu do Pai, que veio do Pai, que é filho do Pai. Então eu tenho um Cristo que é filho de Deus, e eu tenho um Cristo que é Deus segundo a doutrina da Trindade. E eu pergunto, Cristo é Deus ou é filho de Deus? De acordo com a Bíblia, o verdadeiro Cristo, o Cristo bíblico, o Messias, é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus. Então o Cristo verdadeiro é o Filho de Deus. O Cristo falso, ele é Deus. Entendeu? Em qual Cristo você crê? Lembra o anticristo? O anticristo ele ia surgir e ia negar o Pai e o Filho.
É aqui em João, né? 1 João, vamos ver esse texto. Vamos ver esse texto que é muito interessante. 1 João, capítulo, se eu não me engano, é o 4. É muito interessante isso, meus amados, porque esse é o trabalho do anticristo. Ele nega o pai e nega o filho, né? Ele nega o pai e nega o filho. Aqui Então, meus irmãos, aqui ó, no capítulo 2, o verso 23 de João, né? 1 João, capítulo 2, o verso 23, fala justamente dos anticristos. E aqui diz, ó, todo aquele, o verso 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então você percebe aqui que o anticristo, ele nega que Jesus é o Cristo, que é o Messias, porque o Cristo é o Messias, certo? Ele nega que Jesus, aquele Jesus que veio lá no passado, que ele é o Cristo. E automaticamente negando que Jesus é o Cristo, ele nega que Jesus é filho de Deus, que esse Cristo é filho de Deus. Por isso que o texto, você percebe que o texto diz assim, quem é mentiroso naquele que nega que Jesus é o Cristo, o Messias. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Você percebe que ele, na segunda parte do texto, ele diz, esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Porque se você nega que Jesus é o Messias, que é o Cristo, automaticamente você está negando que ele é filho de Deus. Negando que ele é filho, porque o Cristo, o Messias, ele é filho de Deus. Então, negando que Jesus é o Cristo, então você está negando que Jesus é filho de Deus. E aí, negando que Jesus é filho de Deus, automaticamente você está negando o Pai. Nega o Pai e nega o Filho. Essa é a obra do anticristo. Então, quando você diz que Jesus, aquele Jesus que veio lá, ele é Deus, então automaticamente você está dizendo que ele não é filho de Deus. Que aí fica a questão, ele é Deus ou é filho de Deus? Porque se ele é Deus, ele não pode ser filho dele mesmo. Entendeu? E aí tá o anticristo pelo mundo afora, bastante anticristo, dizendo que Jesus não é filho de Deus. Dois Cristos, meu amado. O Cristo verdadeiro, o Cristo que nós seremos salvos, pelo qual importamos que sejamos salvos, e o Cristo falso. O Cristo que não é filho de Deus. É um Cristo coeterno. Dois Cristos. E agora vamos falar do Espírito. Existem dois Espíritos também sendo pregados. Não sei se você sabe. Existe o Espírito de Deus, o Espírito que a Bíblia fala, e existe o Espírito que é uma pessoa, que é um ser coeterno com o Pai e com o Filho, para dar uma trindade, né? Lembra? Que uma trindade é 3 pessoas. Então, o Espírito que a Bíblia apresenta é o Espírito de Deus. Certo? Esse é o Espírito verdadeiro. Esse é o próprio Deus de forma espiritual. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas lá em Gênesis, era o próprio Deus de forma espiritual, voando sobre as águas. Muitos usam as características pessoais do Espírito de Deus para dizer que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Para dizer, olha, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo canta, né? O Espírito Santo ora, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo tem uma mente, características pessoais. Mas a Bíblia mostra que o Espírito do homem também canta, se perturba. A Bíblia diz que o Espírito de Saul perturbou-se, o Espírito de Davi cantava. O Espírito do homem também tem uma mente. Você quer ver isso? Ó, vamos abrir aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 2. E o verso 10. Ah, o Espírito Santo tem uma mente, então é uma outra pessoa, é uma outra consciência.
Vamos ver então aqui. Vamos deixar que a Bíblia fala então. João, 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, verso 10. Diz assim, ó. Mas Deus, aqui diz, né, no contexto aqui diz que Deus tem coisas preparadas que olhos humanos jamais viram e a mente humana foi capaz de imaginar. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito que é o Espírito Santo. Deus nos revelou, né? Aí diz assim, ó. Mas Deus nos revelou, no verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse prescrutar aqui é conhecer, sabe, né? Saber. Todas as coisas conhece, prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. Então você percebe aqui que o Espírito conhece a Deus. Assim como o Espírito do homem conhece o próprio homem. Agora eu pergunto, o Espírito do Aloysio, o meu Espírito, é outra pessoa ou é eu mesmo? Assim o Espírito de Deus não é outro ser, não é outro Deus, é Ele mesmo. Entendeu? E aí em Salmos, você vê que ali, você viu aqui em 1 Coríntios, que esse Espírito conhece todas as coisas, porque o Espírito está todas as coisas se prescruta, né? E em Salmo 139, veja comigo, Salmo 139, ali fala sobre a onipresença e a onisciência de Deus. E aqui esse salmo, ele mostra que Deus ele é onipresente e é onisciente por meio do Espírito. Isso fica claro no verso 7. Mas a gente lendo aqui no Salmo 39, verso de 1 em diante, diz assim, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece, lembra lá? Esquadrinhas, né? Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. Tu, Senhor, já a conheces toda. Ó, tu me cercas por diante e por sobre mim. Ó, tu me cercas por trás e por diante. Ou seja, o Senhor está na minha frente e está atrás, né? E sobre mim pões tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado, não posso atingir. Aí o verso 7, olha que interessante o verso 7. Nós estamos falando do Senhor, certo? Aí no verso 7, ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Eu estou falando de outra pessoa? Para onde fugirei da tua face? Então a gente percebe que o Espírito Santo é a presença espiritual do Pai. É a onisciência, ele conhece tudo, ele sabe tudo por meio do seu Espírito. Por isso que o Espírito a todas as coisas prescruta. Então o Espírito realiza ações pessoais, mas é o Pai que está fazendo as ações pessoais por meio do Espírito Santo. Entendeu? E esse Espírito Santo, o Pai deu ao Filho. O Pai deu o seu Espírito ao Filho sem medida. E o Pai enviou o Espírito do seu Filho, que é dele também, aos nossos corações, diz o livro de Gálatas. Então aquele outro Consolador é o Espírito de Cristo. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é o Espírito de Deus. Olha que lindo. Então Deus, o Pai, ele habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Então esse Espírito não é um outro ser, uma outra consciência. É o Pai ou o Filho de forma espiritual. Isso é o que a Bíblia apresenta. Mas o que é que os falsos profetas, os padres, os líderes hoje falam? Eles falam o quê? Que o Espírito é uma outra pessoa, é uma outra consciência. O que é isso se não é espiritismo? Uma doutrina espírita. Porque o conceito espírita é que o espírito de uma pessoa é uma pessoa. Entendeu? Por exemplo, se eu morrer aqui, meu espírito vai ficar... Então aquele espírito que está por aí é uma pessoa.
E eu pergunto para você, tudo que se refere a espírito na Bíblia é uma pessoa? Porque um ser que a Bíblia apresenta, que é um ser, que é espírito, é os anjos. Mas aí não é um espírito, é um anjo. Ou demônios, né? Entendeu? Então, aí é que está o problema. O espírito que os pastores apresentam é um outro ser coeterno, sendo que a Bíblia apresenta que o Espírito de Deus é o próprio Deus de forma espiritual. E quando a gente lê ali em João sobre o outro Consolador, abre a tua Bíblia aí comigo. João 14. Jesus ele fala que vai enviar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, né? E ele revela quem é esse Espírito. Né? Se a gente estudar aqui, ó, João 14, o verso 16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O verso 17, o Espírito da Verdade. Jesus é a verdade. Lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? E o Espírito de Jesus, será que eu poderia dizer isso? Olha só, que o mundo não pode receber, o mundo não recebeu Jesus, porque não o vê nem o conhece. Olha só, o mundo não conheceu Jesus. Vós conheceis, os discípulos conheciam Jesus, porque ele habita convosco, Jesus habitava com eles, e estará em vocês, estará em vós. Percebe? E aí, para complementar, para mostrar de fato que esse Consolador é ele mesmo, de forma espiritual, ele diz aqui, ó: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Entendeu? Então esse Espírito que Deus enviou é o Espírito de seu Filho, é o Espírito de Jesus Cristo. E como nós sabemos na Bíblia, o Espírito de uma pessoa é a própria pessoa e não uma outra pessoa ou uma outra consciência, mas a mesma consciência. Então nós temos o Pai, uma consciência, temos o Filho, uma consciência, e temos o Espírito, que é a presença de ambos. A consciência por trás do Espírito é a consciência do Pai ou do Filho, de forma espiritual. Entendeu? Não existe um terceiro. Só que aí os líderes, os falsos líderes, eles criam um terceiro ser, uma terceira consciência, uma terceira pessoa, para receber adoração. E aí formar uma trindade, um Deus trino. Então o Espírito que a Bíblia mostra para nós, de acordo com as Escrituras, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Pai ou do Filho. E o Espírito que os falsos ensinadores mostram é uma outra pessoa, é um outro ser coeterno que não tem nada a ver com as Escrituras. E aí o perigo, entendeu? Porque imagine, se o espírito de uma pessoa fosse uma outra pessoa, então nós iríamos fazer assim, ó. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, do Senhor, saiu de Saul. Quando o Espírito saiu de Saul, o Espírito do maligno entrou nele. Então eu tenho aqui, ó, o Espírito do Senhor, certo? E o Espírito do maligno. Se o Espírito do Senhor é uma outra consciência, então eu tenho o Senhor, uma consciência, e tem o Espírito do Senhor, uma outra consciência, certo? E tem o Espírito do Senhor. O Senhor, uma consciência, o Espírito do Senhor, uma consciência. Então o maligno é a mesma coisa. Eu tenho o maligno, uma consciência, e o Espírito maligno, outra consciência. Que problema isso aí, hein? Então eu teria duas pessoas em uma pessoa só? Quando o Espírito maligno entrou no Saul, foi um ser só apenas, foi um demônio que entrou. Assim como o Espírito do Senhor estava nele, era o Senhor que estava nele de forma espiritual, entendeu? Mas as pessoas querem insistir que o Espírito é uma outra consciência. Por isso que todo trinitário ele é espírita. E ele não sabe disso. O que é que você entende por Espírito? Deixa a Bíblia falar. E é isso que a Bíblia nos mostra. Então, nós temos dois deuses, o Deus único, uma pessoa. Temos o Deus trino,
que é 3 pessoas, 2 deuses sendo pregados. Temos 2 Cristos, um Cristo que é um Cristo coeterno, né? Que é um Cristo que não nasceu de ninguém, que ele é Deus por si mesmo. E temos o Cristo verdadeiro, que é o Filho de Deus, né? Do Deus verdadeiro, que é o que a Bíblia ensina. Entendeu? E temos o Espírito de Deus, que é aquele que a Bíblia mostra, né? Que é o próprio Deus de forma espiritual. E temos o Espírito coeterno, né? Que é o Espírito que é uma pessoa, que é um outro ser. E aí, isso resulta num evangelho totalmente diferente daquilo que Cristo pregou. E aí nós temos o quê? 2 evangelhos sendo pregados hoje nos nossos dias. Um evangelho totalmente deturpado. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho que Cristo veio nos anunciar é o quê? Que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não preso, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho, que Deus tem um Filho, é a premissa que já deixa de cara esse versículo bíblico, que Deus tem um Filho, que Ele nos amou e deu esse Filho para nos salvar, e que nós temos vida, nós podemos ter vida eterna no seu Filho. Então essas são as boas novas do Evangelho. Mas quando você vai para o Deus Trino, ver o Evangelho desse Deus Trino, é um Evangelho totalmente deturpado, que não tem nada a ver com as Escrituras. Porque você pare para pensar. Então eu tenho um Deus coeterno, que enviou outro Deus coeterno, e ele deu a sua vida. Esse Deus deu a sua vida, sendo que Deus não morre, né? Mas Deus deu a sua vida para nos salvar. E aí ele foi embora, ressuscitou, foi embora e enviou um outro Deus. Então, porque não existe essa relação pai e filho segundo eles, né? Porque afinal de contas todos são deuses. Então assim, um evangelho totalmente deturpado, totalmente diferente do que foi ensinado pelo mestre. Então, meus irmãos, é muito perigoso o que você tem aprendido por aí afora, nas igrejas que pregam dessa forma. É muito importante nós estudarmos a Bíblia para nós não sermos enganados por esses falsos profetas, pelos esses anticristos. E aí, o que é que acontece? Esse evangelho verdadeiro, ele nos leva aqui para Apocalipse 14. E aí, meus amados, aqui em Apocalipse 14 tem 3 mensagens angélicas, muito importante. 3 mensagens, no qual a primeira é uma advertência para nós voltarmos à verdadeira adoração. E as 2 outras mensagens são resultados de a gente não atender a primeira mensagem. A primeira mensagem, ela nos chama a adoração ao verdadeiro Deus. E diz assim, ó, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. A todo mundo, todas as pessoas devem ouvir esse evangelho, né? Esse anjo ele tinha um evangelho eterno na mão. O que é o evangelho eterno? É um evangelho que não muda, que é verdade em todo o tempo. E esse é o evangelho, e essa é a verdade. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Essas são as boas novas. Amém? E aí, ó, olha o que o anjo dizia. Dizendo em grande voz, esse anjo dizia: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dá-lhe glória. Que Deus é esse? Uma trindade? 3 pessoas? Não. É aquele Deus que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas lá no começo, no princípio. É aquele que está sentado no trono, de acordo com Apocalipse capítulo 4, que os anciãos, né, os 4 seres viventes, colocaram suas coroas ali e começaram a adorar aquele ser que estava no trono. Porque por sua vontade todas as coisas vieram a existir. Então, temei a Deus e dá-lhe glória. E essa glória, essa adoração está sendo desviada para esse Deus falso, esse Deus trino. E aí está o perigo, meu irmão. Quem você está adorando? Quem você está servindo? E aí, o perigo de você não aceitar essa primeira mensagem angélica, aí você vai receber as consequências da mensagem do primeiro anjo
e do terceiro anjo. E mais para frente a gente vai falar sobre essas mensagens aqui. Mas é muito sério. Porque a mensagem do segundo anjo, a gente vê que pessoas vão ser feitas de morada de demônios. Pessoas serão moradas de demônios. E o resultado vai ser a terceira mensagem, que a pessoa vai ser queimada com fogo e enxofre nos últimos dias. No final, no juízo final. Por quê? Porque não atendeu a mensagem do primeiro anjo. O primeiro anjo diz o quê? Temer a Deus e dar-lhe glória e adorai aquele que fez. O Deus verdadeiro. Então, é muito sério. Por isso, esse tempo aqui, falando para vocês as verdades. Para que você não seja enganado pelos falsos profetas. Amém? Então, é muito importante nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. No Deus verdadeiro, no conhecimento do Pai e do Filho. Por isso que Jesus diz, crede em Deus. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Mas o diabo, ele quer nos tirar essa bênção. Quer nos tirar essa salvação. Por meio de quem? De influências sedutoras. Homens influentes. Porque esses anticristos aqui que a Bíblia apresenta, não é qualquer homem. Não é qualquer pessoa. São homens bonitos, bem vestidos, sábios, conhecedores. Os caras conhecem muito. Entendeu? Para te tirar essa bênção. Então, o inimigo está usando pessoas sábias. Entendeu? Para te esconder a verdade da palavra de Deus. Então, meus amados, vamos estudar a Bíblia, vamos aceitar o que está escrito, não vamos fugir daqui, entendeu? Para que a gente não erre o caminho. Não erre o caminho. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia e que um dia nós possamos estar todos juntos, aprendendo direto da boca do Salvador. Louvado seja Deus. Fica com Deus. Deus te abençoe.